Alô para você que se liga no Radio Waves, estamos de volta com mais um episódio do nosso canal, falando sobre web rádio nessa nossa nova e segunda temporada. Na primeira temporada do nosso canal a gente falou muito sobre profissionais, programações, emissoras, enfim, programas, né? E neste momento, nesta temporada, estamos falando sobre a criação de web rádio e sobre tudo que você pode fazer para ter uma web rádio de sucesso. Não estamos aqui como donos do conhecimento, não estamos ensinando, estamos sim aprendendo junto com vocês. Muitas coisas também estão sendo novidades para mim, eu estou pesquisando, estou testando, temos uma rádio teste pela plataforma BR Logic, onde a gente está implementando as nossas experiências com web rádio. Nós estamos chegando num ponto agora que a gente está começando a voltar a nossa atenção para divulgar a rádio, buscando assim a audiência, que é a base que nós estamos querendo. Para quê? Para poder gerar algum tipo de arrecadação financeira com a rádio, para poder ter faturamento comercial, né? Então precisa ter audiência, é lógico, né, para ter faturamento. Mas no episódio de hoje eu vou abrir espaço para uma interação um pouco diferente, que não foge desse contexto, mas que é mais abrangente, falando sobre o mercado na área de radialismo de maneira geral. Eu fui entrevistado pelo pessoal da JCM Treinamentos, que é uma equipe de treinamentos de recursos humanos, que está com uma programação muito legal no canal deles no YouTube e também no Facebook, entrevistando pessoas de várias áreas profissionais, né? E falando sobre as situações do mercado de trabalho e tudo mais. Eu fui entrevistado pelo Joelcio Moreira, que é o titular da JCM Treinamentos, e vou reproduzir aqui, com autorização dele, né, a entrevista que nós fizemos. Essa entrevista também está disponível lá na JCM Treinamento. Vou colocar aqui abaixo o link para você encontrar eles no Facebook e no YouTube. Se você estiver precisando aí, né, de algum treinamento, alguma assessoria na área de recursos humanos, está aí uma grande sugestão de um profissional extremamente experiente na área e que está em constante atualização e em contato com profissionais de todas as áreas. A entrevista é um pouco longa, dá mais ou menos 1 hora, né? Se você tiver paciência de assisti-la toda, né? Ela vai estar aqui na íntegra a partir de agora, ok? Um grande abraço a todos. Na sequência você já fica com a entrevista e nos encontramos aqui no nosso próximo episódio. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo em que momento esse vídeo for lhe encontrar. Lembrando que hoje estamos ao vivo, 21 de fevereiro, 19h59 mais precisamente. Hoje tenho a grata honra de receber José Maurício Bayer, mas para abreviarmos, né, Maurício apenas, né, Maurício? Boa noite. Isso. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Maurício, quero já começar com os agradecimentos, né? Eu acho que para nós vai ser muito rico hoje o bate-papo contigo. Você tem um material muito bacana aí nas redes sociais, o que me chamou muita atenção, onde eu comecei a conhecer um pouquinho do teu trabalho, e que, claro, a gente lembra sempre com muita nostalgia aí dos tempos do rádio, né? Temos muitos amigos que fazem parte desse universo do rádio, e hoje, para você que já acompanha o Café com RH, sabe que eu procuro, com os meus convidados, explorar a trajetória profissional de diversos convidados que passam por aqui, para que a gente possa compartilhar essas histórias, mostrar a trilha profissional de cada participante, de cada convidado, e, claro, sempre procurando inspirar quem está começando, recomeçando, ou para você que busca se fortalecer no mercado de trabalho. Então, Maurício, fique bem à vontade. Hoje nosso bate-papo é para que a gente possa conhecer um pouquinho da tua trilha pessoal, acadêmica e profissional. Então, espero que tenhamos aí 1 hora de bate-papo super agradável, e eu já, como eu disse, não vou cansar de te agradecer para poder registrar esse bate-papo aqui no nosso canal, beleza? Então, Maurício, a tua saudação e faz a tua apresentação já para o pessoal. Beleza, eu que agradeço aí pela oportunidade de participar do teu programa aí, do teu episódio, da tua live. Eu comecei no rádio assim muito cedo, na verdade. Antes de estudar qualquer coisa na área de comunicação, eu já entrei trabalhando, né?
Naquela época, era início dos anos 80, a gente começava a trabalhar muito cedo. Eu sou de Rio Negrinho, natural de Rio Negrinho. Meus pais moravam no centro de Rio Negrinho, bem em frente onde é hoje o pavilhão de eventos da cidade, ali na rua Senador Nereu Ramos. Meu pai tinha uma eletrônica ali por muitos anos e era muito conhecido, Relino Bayer, o nome dele. E por conta da eletrônica, eu acabei sempre me interessando muito pelas questões técnicas, pela eletrônica, pela tecnologia. Mas o meu pai também era técnico responsável pela manutenção da Rádio Rio Negrinho, dos estúdios e também do sistema transmissor lá em cima no Morro da Antena. E por conta disso, né, eu acabava acompanhando ele quando ele ia fazer uma manutenção lá nos transmissores, ou quando ele ia fazer uma transmissão, uma manutenção nos estúdios. Gostava muito de ir lá no estúdio, para ver como a coisa funcionava, ver a rádio funcionando, os locutores, sonoplastas, aquilo tudo me deixava assim deslumbrado. Isso aí, eu tinha uns 10 anos, 11 anos, eu já brincava de locutor de rádio em casa, com um gravador cassete, né, que na época era o que tinha em termos de tecnologia, gravava em fita cassete meus programas, como se eu estivesse apresentando realmente um programa de rádio. E aí eu disse para o meu pai, né, eu quero trabalhar na rádio, é o que eu quero fazer na minha vida. E ele conversou com a direção da rádio, surgiu uma oportunidade, era 82, mais ou menos, e eu com 13 anos comecei a trabalhar na Rádio Rio Negrinho. Entrei lá como sonoplasta, tinha um sonoplasta lá que era muito famoso, que era o Círio José Pichait. Você conhece, né, Joelson? Então, o Círio já estava trabalhando anos na rádio e aí chegou o momento dele seguir outra carreira e eu entrei lá para substituir ele na rádio. E o Círio acabou sendo meu primeiro professor de rádio. E aí eu sei que é uma pergunta natural, as pessoas fazem, se perguntam como é que a gente aprende a ser radialista, como é que a gente pode trabalhar na rádio, como a gente se prepara. Tudo é referência. Eu aprendi muito com os profissionais com os quais eu trabalhei. Para você ter uma ideia, ali com 13 anos, quase completando 14, eu trabalhando de sonoplasta na Rádio Rio Negrinho, e na minha frente, do outro lado do vidro, dentro da cabine do locutor, tinha profissionais como Aristide Sauer, Coronel César, Vitor Júnior, Jaime Pacheco, Ivo Estebel, Paulo Roncone, Aldemir Tavares, Paulo Rogério Turic, essa turma toda, esse time de feras, eu assistia todo dia, o tempo todo, ali na frente, na minha frente, né? Era o meu trabalho assessorá-los com a parte técnica, né, da programação. A gente chamava trabalhos técnicos na época, mas é um trabalho de sonoplasta. E aí que eu fui aprendendo a ser radialista, com esses feras aí, nessa primeira temporada de rádio, que foi na Rádio Rio Negrinho, aí em Rio Negrinho. Você, Joel, você quer ir perguntando alguma coisa? Eu continuo na linha do tempo aí. Não, tá legal. A gente já começa a sentir, né, o início aí da tua trajetória. Para não deixar você batendo bola sozinho aí, eu quero mandar um abraço para o Círio José, né, que hoje ele também, paralelo aí à atividade do rádio, ele ainda hoje ajuda muito nos trabalhos da igreja, né, da Igreja Católica, Igreja Matriz, agora indo um pouquinho mais para o ambiente do audiovisual, né. Sim. E também a gente troca muita figurinha lá, e é uma curiosidade interessante. Eu lembro, Maurício, de um vídeo que vocês fizeram, depois se você puder lembrar para nós de como surgiu a ideia, uma espécie de um documentário sobre a Rádio Rio Negrinho, né? Então eu achei muito bacana isso, depois se você puder lembrar sobre qual foi a origem, qual a iniciativa desse projeto, onde a gente passou a conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, né? E uma curiosidade que eu tenho aí, que você comentou, qual era a atividade do sonoplasta, né? Em que consistiam as atividades do sonoplasta? Bem, basicamente o sonoplasta era responsável por tudo que ia ao ar, né? Ele tinha o controle de tudo que ia para o ar. Então, na frente do sonoplasta tinha uma mesa de som, daquelas analógica, os botões eram redondos, a gente chamava de knobs, né? Que são os controles. Hoje tem as mesas deslizantes, na época era um potenciômetro, na verdade, um ajuste, né? Redondo. E um VU na frente, onde você media a intensidade do áudio que estava sendo transmitido. Do lado direito, 2 toca-discos para colocar as músicas, os gravadores de rolo para as coisas gravadas, as cartucheiras, né, onde a gente colocava os comerciais, as trilhas de fundo.
E na frente, né, um vidro duplo e uma cabine onde ficava o locutor com os microfones, e lá dentro que a magia acontecia, né, da comunicação dos locutores. Lá fora o sonoplasta ficava atento e era muito legal porque havia uma sintonia muito grande, tinha que haver uma sintonia muito grande entre o sonoplasta e o locutor, né? Quando o locutor dizia o nome da música, pela entonação da voz, você já sabia a hora certa de soltar a música, de soltar a vinheta, tudo era feito na hora ali, né? Não tinha nada gravado, não tinha nada automatizado. Então, tinha que haver essa sintonia. E tinha programas que eram complicados de trabalhar, que tinha várias trilhas de fundo, e as trilhas de fundo eram em disco e tal. Um dos profissionais que tinha um programa de variedades de manhã, que era o Vitor Júnior, o pessoal das antigas vai lembrar. Ele ligado ao esporte também, Vitor Júnior, né? Exatamente. E ele tinha um programa de variedades que cada coisa que ele falava, a receita da semana, a tradução da semana e tal, cada coisa tinha que botar uma trilha diferente. E isso era em disco que a gente colocava, né? Daqui a pouco ele anunciava a música, já tinha com o disco pronto da música que ele ia anunciar. Havia uma programação, a programação era datilografada, com o nome das músicas na sequência que ia tocar no programa. Se colocava o carbono no meio, né? Datilografava em 2 vias, sonoplasta ficava com uma, o locutor com a outra. Chegou a lavar carbono, Maurício, não? Mas era isso aí mesmo. E foi uma temporada fantástica lá na Rádio Rio Negrinho. E nessa temporada eu trabalhei só como sonoplasta, com o sonho de ser locutor. O diretor da rádio liberou para mim nos domingos, começar a fazer uma brincadeirazinha ali. No domingo não tinha locutor, ficava só tocando música. Não me lembro exatamente o horário, mas era em torno de 2 horas da tarde, por aí. Acabava o último programa, que era ao vivo, depois era só música. Então ali eu comecei a dar a hora certa, a fazer algumas locuções, mas paralelo a isso eu estava estudando e chegou a hora de pensar em fazer faculdade, e aí eu fui fazer o cursinho preparatório para o vestibular. Na época era difícil o vestibular, a gente tinha que fazer cursinho. Eu acabei indo para Curitiba e saí da Rádio Rio Negrinho, fui a Curitiba para fazer o cursinho lá no Dom Bosco, em Curitiba. E precisava trabalhar para me manter lá, e logo consegui um emprego na Ouro Verde FM, que era do Grupo Caiobá. O Grupo Caiobá tem 3 rádios em Curitiba, que é a Caiobá FM, bem conhecida, né? A Ouro Verde FM e a AM 590. Há um tempo atrás, até essa AM 590 se chamava Ouro Verde AM. Depois eles passaram esse nome para a segunda FM que eles tinham, em 105,5 MHz, e transformaram ela na Ouro Verde FM, e a AM ficou a AM 590, mais dedicada a esporte, jornalismo, enfim. Eu fui trabalhar lá nesse meio, as 3 rádios eram juntas, são até hoje, e lá eu tive a oportunidade de novamente estar em contato com grandes feras da comunicação. Alguns nomes que eu lembro, para citar, o Márcio Seixas, aquele narrador famoso da Herbert Richards, vinha periodicamente na Ouro Verde para fazer as gravações da programação da Ouro Verde, ela era toda gravada. O Rosalmo Vargas trabalhou com a gente lá. Tinha outros profissionais de outras rádios que eu admirava muito, que eram referências. O Reginaldo Loyola, não sei quem lembra dele, ele fazia programação de manhã na 104 FM. Nossa, era um cara que fazia uma programação fantástica, com muito humor na manhã da 104 FM. Tinha o Eloy Júnior, que trabalhava lá na Caiobá também. Na Estúdio 96 tinha uma fera que eu conheci pessoalmente também, que era o Tony Mineiro. E o Paulo Roberto Oliveira, que é a grande voz da Caiobá FM, era o meu chefe, ele era gerente da rádio também, além de ser uma das vozes mais famosas de Curitiba. Até hoje ele é conhecido por ser o narrador oficial do Momento Espírita, que é um programa que tem nas rádios de Curitiba e distribuído por várias rádios aí. É uma voz bastante famosa nos anos 80, boa parte da programação da Caiobá era feita por ele. Então, foi aí que eu adquiri esse know-how de trabalhar em rádio. Foi lá em Curitiba que eu comecei a fazer locução, no horário da madrugada, e fui evoluindo nessa área. Mas aí chegou um momento que eu achei, não, acabou meu ciclo de comunicador, eu não vou mais ser comunicador, porque, como eu te disse, eu sempre tinha também um pé na tecnologia, eu gostava muito de tecnologia. Quando eu estava lá trabalhando na Rádio Rio Negrinho, no comecinho, eu fiz o meu primeiro curso de eletrônica. Na época a gente fazia curso por correspondência. Lembra? Existia o Instituto Universal Brasileiro, Instituto Monitor. Eu fiz curso de técnico em eletrônica, rádio e televisão no Instituto Monitor. Vinham os fascículos por correspondência, era uma coisa muito louca. E lá em Curitiba, depois que eu fiz o cursinho, enquanto trabalhava em rádio,
eu prestei o vestibular. Acabei passando para engenharia elétrica em Joinville. Aí fui de Curitiba morar em Joinville, deixei o rádio, pensei, não, esse ciclo acabou, comunicação acabou, eu vou agora estudar engenharia, vou ser engenheiro. Fui estudar na FERJ, em Joinville, que é da UDESC, né? O curso de engenharia da UDESC. Na época chamava-se FERJ, junto com a Univille ali, isso já era final dos anos 80, e comecei a cursar engenharia. Período integral de engenharia, aulas de manhã e de tarde, não dava para trabalhar, era muito complicado, o curso era pesado. Feito algumas economias lá na época em Curitiba, inclusive um parênteses, né, eu ganhava muito bem rádio lá em Curitiba naquela época, pagava um ótimo salário comparado com os salários que os profissionais ganhavam em outros lugares. Consegui fazer uma economia, comecei a fazer o curso de engenharia lá. Depois de 2 anos fazendo engenharia, olha como são as coisas, né? Tem coisa que parece ser realmente do destino. Fazendo 2 anos de engenharia, a faculdade entrou em greve. Teve uma grande greve da UDESC, que foi ali no começo de 1989, do ano 89. Aí eu fui para Rio Negrinho, na casa dos meus pais, né? Não tinha por que ficar lá em Joinville. E fui lá para Rio Negrinho para passar essa temporada, esperar a faculdade voltar. Era mês de março e a faculdade ainda não tinha voltado. E no mês de março de 1989, entrou no ar a 89 FM em São Bento do Sul, numa noite de sábado. E o Jaime Pacheco era a única pessoa, o único locutor que a 89 tinha. Ele estava lá na rádio, participou do projeto, do início da rádio, e a rádio foi montada, inclusive, na casa dele. A casa dele tinha 2 andares e umas salas comerciais embaixo, na rua José Cordeiro, perto do cemitério aqui em São Bento do Sul. E eu fui, né, contatado pelo Pacheco. Na verdade, o Pacheco, quando a rádio entrou no ar, no sábado à noite, ligou para o meu pai, porque o Jaime Pacheco trabalhava na Rádio Rio Negrinho, na mesma época que eu, conhecia bem meu pai. Como eles colocaram no ar 89, o Pacheco disse, vou ligar para o Relino lá em Rio Negrinho, para ver se está pegando a rádio lá. Tinha acabado de ligar os transmissores. Ligou lá, conversou com meu pai sintonizou, não, está pegando bem e tal. E o Pacheco perguntou de mim, eu comecei a falar com ele. O Pacheco disse, o que você está fazendo, Maurício? Eu não estou fazendo nada, estou esperando a faculdade terminar a greve para me voltar aos estudos. Então venha para cá me ajudar, venha para São Bento aqui, que eu estou sem ninguém aqui, a 89 está no ar em fase experimental, não tem locutor. Então fui, isso foi no sábado, no domingo eu já estava no ar no 89, já fui ficando vários dias direto. Depois, quando a faculdade voltou, eu voltei a estudar, mas não perdi mais o vínculo com a rádio. Eu trabalhava sábado e domingo na rádio fazendo a folga dos outros e durante a semana ficava em Joinville fazendo a faculdade. Foi nesse ritmo um tempo, depois desisti da faculdade, vi que não era a engenharia que eu queria, e aí eu assumi um horário durante a semana na 89, e foi uma das melhores experiências que eu já tive em rádio, porque foi mágico participar de um projeto que estava começando do zero, sabe? Definição dos primeiros programas, dos nomes, a montagem do acervo de discos. Eu comprava os discos lá em Joinville, nas lojas HM na época, e em outras lojas de disco lá, na Elvo, em Joinville, no centro, e trazia toda semana uma quantidade de discos para ir compondo o acervo da emissora. Era uma coisa muito louca essa época da 89. Maurício, quando você toma uma aguinha aqui, deixa eu destacar que o pessoal está entrando em campo conosco aqui, tem umas figuras conhecidas, né? Primeiro, nosso amigo Roger está dizendo o seguinte aqui, ó, grande José Maurício, sem dúvida, um dos maiores profissionais de rádio, uma verdadeira enciclopédia viva dessa área tão envolvente e gratificante. Daqui a pouquinho você desenrola o ambiente das web rádios, que eu sei que você está fazendo uma série de vídeos aí com o tema, né? Então, para a gente destacar e importar, né, o papel do Balacobaco aqui em Rio Negrinho, que é uma das primeiras no gênero, né? Aqui quem passou também é o Francisco Carlos Gruber, grande Maurício, história viva da comunicação da região. Abraços, meu amigo. Valeu, aqui, Chico. Andréia Bayer, grande Maurício, pessoa sem sombra de dúvidas, o melhor na história do rádio. Aqui você tem o nosso amigo Círio, um grande abraço, Joelcio e Maurício. A nossa amiga lá da Boutique do Jeans, a Castorina, dando boa noite para nós aí. Ela que está sempre mais ligada lá na loja dela, a gente sabe bem, ó. Então, gente, aquele abraço para vocês, continuem participando conosco aí, compartilhem, para que a gente possa levar esse conteúdo bacana aqui do José Maurício em frente, beleza? José Maurício, quer dar o destaque para o pessoal que participou conosco aí? Lembra a ordem? Fica à vontade aí, pode desenrolar o assunto. Agradeço a todos aí que estão participando, Roger, grande amigo, grande parceiro aí da área de comunicação, o Chico também é um grande amigo, André, minha esposa, beijo, querida.
E galera aí que tá sintonizando a gente, que está acompanhando a gente, também lá no canal, eu sempre digo isso, a gente tem, eu não tenho um canal assim com muitos seguidores, estou com 600 agora, mas são 600 pessoas escolhidas a dedo, sabe? São seguidores realmente que se interessam por esse assunto, são pessoas com as quais é sempre muito bom interagir, né? Com certeza. Bom, vamos continuar a história aí. André, aí você falou de família, André, tua esposa, filhos. Sim. E uma família de quantos irmãos aí, Maurício? Eu e mais uma irmã, né, que mora aqui em São Bento agora também. Meus pais já são falecidos. A gente morava em área de risco de enchente, Rio Negrinho, passou toda aquela coisa nas enchentes aí de 83, 92. Depois, tanto eu quanto minha irmã, a gente veio morar em São Bento. Eu casei com uma são bentense, vim para cá. Tenho 2 filhos, o Fred e o Fred com 18, o Frank com 11, e estamos aí, né? Então, estou morando em São Bento aí para mais de 20 anos agora. E algum dos filhos já provou dessa cachaça que é o rádio aí, não? Pois olha, o Fred já. Eu coloquei no ar aqui a gente está fazendo no canal uma série de episódios, né? Ensinando as pessoas a montar uma web rádio, ensinando como funciona, dando dicas de como ganhar dinheiro com web rádio, esse tipo de coisa. E aí eu coloquei no ar uma rádio teste para mostrar para as pessoas como configura, como faz, né, toda a preparação dos conteúdos que vão para o ar. E nessa rádio teste eu meio que insisti um pouco e ele gravou um programa de 1 hora que eu coloquei no ar na rádio e tal, mas depois desse primeiro programa ele não quis continuar. Essa piazada de hoje em dia está assim, numa vibe muito diferente, né? Eles não conhecem muito disso que a gente viveu, do rádio, dessas coisas. Né? Exatamente. A vivência deles com comunicação é muito diferente da nossa, dessa época, né? Eu trabalhei muito Maurício, só para destacar aqui, enquanto você fala, pode continuar a tua fala aqui, ó, aqui é um vídeo onde você tem o teu canal no YouTube, né? Onde você está compartilhando algumas dicas aí de parametrização, é isso mesmo? Exatamente. Aqui a gente está mostrando como configurar os programas na plataforma que a gente está utilizando na Rádio Teste, né, que é a BR Logic, uma plataforma bacana. E nesses episódios a gente meio que ensina, né, alguns macetes de como trabalhar. Não é uma aula de como usar a plataforma, porque ela serve para qualquer plataforma, né? Mas a gente usa uma como exemplo, que é essa que a gente está utilizando aí. Agora, em breve, vai entrar no ar um episódio que eu acho que é o mais esperado do pessoal da Web Rádio. É o episódio número 18 dessa segunda temporada, que vai falar sobre como ganhar dinheiro com uma web rádio. E vai mostrar algumas estratégias diferentes das estratégias normalmente utilizadas. Tem, sim, jeitos de ganhar dinheiro com uma web rádio e não é colocando propaganda na rádio, entende? Há outras formas de ganhar dinheiro que os próprios youtubers utilizam, que outros meios de comunicação presentes na web utilizam e que as web rádios não estão ainda utilizando, talvez não se atentaram para a possibilidade de utilizar isso. No episódio 18, que vai ao ar em breve, a gente vai contar como é que é essa mágica. Bacana, né, Maurício? Só para complementar, né, como eu disse para você, eu acho fantástico, primeiro, alguns atributos que eu, como um leigo aí no assunto do rádio, como um simples mortal aí, né, mas você tem uma fala pausada, uma fala que você ficaria 2 horas ouvindo, 3 horas e não se cansaria, né? Depois até queria que você nos desse o pulo do gato para chegar nesse nível, né? Qual foram as tuas dificuldades para você né, construir a tonalidade de voz, né, a objetividade, tudo isso que a gente ouve você, seja num vídeo, seja na programação do rádio, nos documentários, ali é fantástico, né? E ali você citou também um episódio onde você cita o Márcio Seixas, né? Fantástica a voz dele, da Herbert Richards, né? Nossa, aquilo é muito bacana, é muito legal. E, como eu disse para você, eu acho que para mim aqui um ponto importante no Café com RH é destacar a importância da comunicação para que você possa aumentar o teu repertório, para que você utilize isso a favor em outras profissões, que talvez usam menos a comunicação, onde não é tão sensível, né, quanto você ganhar a vida como locutor, como você ter a responsabilidade por levar um conteúdo, porém, a gente vê que muitos profissionais de outras áreas, eles acabam perdendo oportunidades importantes por conta de não dominar algumas técnicas ou ter alguma dificuldade, aquelas travas, né, seja na dicção, seja
questões emocionais, ou seja, algum bloqueio que a pessoa tem. Depois, se você puder abordar para nós durante a tua fala, acho que seria show de bola para né, nós podermos levar esse conteúdo para os amigos que querem desenvolver a comunicação, claro, não com a finalidade do rádio, mas para melhorar o seu dia a dia no seu trabalho, né? Sim. Eu acho, assim, acho que no meu caso, foi a prática. Muitos anos trabalhando com isso, muitos anos falando no rádio. Eu trabalhei também muitos anos com comunicação escrita. Eu fui por 10 anos redator de jornal, fui correspondente do Diário Catarinense. Ali eu pude desenvolver a parte da linguagem, né? Pude treinar muito isso, criar frases, criar uma sequência lógica de falar as coisas, né, para que fique mais claro, frases mais curtas, enfim. Mas existem muitas técnicas e muitos cursos que você pode ter acesso que encurtam esse caminho. Não precisa ter 20, 30 anos de experiência em rádio para conseguir se comunicar bem. Você consegue encurtar esse caminho com várias técnicas. O Márcio Seixas é um exemplo disso. Ele tem um curso de locução que é considerado um dos melhores do país, e ele está compartilhando nas redes sociais dele muitas dicas práticas que por si só são extremamente preciosas, que conseguem corrigir problemas, né, que a gente tem na fala. Mas, na minha opinião, o ponto principal é você se ouvir, né? Você grava um programa, grava, por exemplo, agora, essa entrevista. Depois eu vou assistir essa entrevista e vou analisar como eu falei, onde eu poderia ter melhorado. Isso é importante, você ter essa autoanálise. E a questão você comentou, a gente estava comentando nos bastidores antes de entrar, né? Sobre falar em público. Eu tenho pavor de falar em público. Falar no rádio é muito mais fácil do que falar em público. Eu fui professor também em várias situações e falar para uma classe de 40 alunos, para mim já era difícil. Mas falar no rádio, onde talvez tinha lá 2.000, 3.000 pessoas ouvindo, era tranquilo, não tinha ninguém te olhando ali. É diferente, né? Então, eu sinto dificuldade em falar em público. Claro que depois de muito treino, de fazer isso muitas vezes, você consegue uma certa naturalidade no comunicar em público, mas o frio na barriga ainda tem, aquilo tudo assim, isso ainda faz parte do dia a dia. Maurício, mas e falando particularmente para você, lá no início, quando você teve as primeiras possibilidades lá com teu pai, tinha alguma coisa que você representava um bloqueio para você, que você teve mais dificuldade para trabalhar nessa sua trajetória? A dificuldade no começo era mais esse medo, assim, de se expor. Normalmente é isso que te atrapalha, que te trava, né? Por exemplo, você gravar um programa, tranquilo, mas programa ao vivo, eu vi muita gente na rádio, no tempo que eu era sonoplasta, né? Uma vez teve, não vou citar nomes, mas uma vez teve uma pessoa lá que comprou um horário na rádio, quero fazer um programa e tal, e era bem no horário que eu era sonoplasta. A pessoa chegou lá para falar, e toda empolgada, com um monte de ideias para fazer um programa super legal, e sentou dentro da cabine de locução, na frente do microfone. A hora que a gente ligava o microfone, acendia uma luz vermelha, né, indicando o microfone está ligado, agora o que você falar, todo mundo vai ouvir. Na hora que acendeu aquela luz, a pessoa não conseguiu pronunciar uma palavra sequer. Ela fez sinal para mim desligar o microfone e, tô fora, não quero mais isso. Travou. Claro, é aquele medo de se expor. Ali está ao vivo. O que acontecer vai ficar, todo mundo vai ouvir, vai ver, né? Então, essa é a maior dificuldade, trabalhar isso. E é com treino. Para mim, funcionou assim. Com muito treino. Vai começando aos poucos e vai treinando. Tem que enfrentar os medos. Bacana, Maurício. Isso é o que a gente fala, né? E eu gosto muito de fazer paralelos, por exemplo, com o esporte, né? Onde a gente tem que praticar muito, tem que exercitar, então não tem, né? E essas analogias para outras áreas aí da atividade humana, né? Seja na comunicação do rádio, é treino. E uma coisa que eu achei bacana, Maurício, você cita todo o tempo, você está citando referências, né? Círio José, Coronel César, Aristides Sauer, que está até hoje aí na Rádio Negrinho. Quem passou agora aqui também é o José Valdecir das Neves, né? Eu brinco com ele, é o inoxidável José Valdecir das Neves. Ele entrou na rádio lá um pouco depois que eu saí. Olha só, Valdecir das Neves, já voltamos para você. O radialista Valdemir Sante, olha que é meu amigo José Maurício, grande comunicador. E então e aqui o Roger está comentando, né, que todos os sábados às 21 horas, né, o Rádio
Radio Waves, né? Show com José Maurício na rádio, web rádio é do Balacobaco. Daqui a pouquinho você desenrola um pouquinho isso aqui para nós. E você é todo, por isso que eu acho bacana trazer bate-papos como o contigo, porque você citou várias referências, ou seja, você vai pegando recortes de cada um e vai construindo a tua personalidade. Você falou até do teu estilo, né? No último vídeo, num dos últimos vídeos, você fala do teu estilo de gravar ao vivo, a metodologia de fazer, mesmo gravado, levar numa pegada do ao vivo, mas respeitando o teu estilo, né? E aqui a gente, em poucas passadas, você citou aqui umas 7, 8 pessoas, né? Das quais você conviveu em Curitiba, né? Então, realmente é persistência, é pegar, fazer um benchmarking de coletados profissionais e muito treino, muito suor na camiseta, é isso? Exatamente, né? Você tem que ter boas referências, né? Um aprendizado muito grande veio para mim depois de já ter passado por Rio Negrinho, por Curitiba, que foi, como eu disse, ali no 89, quando a gente começou uma rádio do zero. Tinha gente que estava trabalhando comigo ali no 89, por exemplo, no horário da noite tinha o Chuchu, o apelido dele era o nome artístico que ele utilizava. Ele era tecladista da banda Legalize, aqui em São Bento, figura conhecidíssima, é produtor musical até hoje, mora em Joinville. Tem um dos episódios aqui do nosso canal que fala dele, e ele comunicava à noite com uma naturalidade, ele fazia uma locução fantástica, parecia que ele estava conversando com você, muito natural. E nunca tinha trabalhado em rádio, foi a primeira experiência dele. O Edgar, que trabalhou conosco na rádio, também foi a primeira experiência dele, era um comunicador, aquele comunicador mais louco, que fala um monte de coisa e fala mais rápido. Era muito comum nas FMs dos anos 80 ter um cara assim na programação, né? Uma voz menos grave. O FM já não tinha mais essa coisa de ter um vozeirão, né? Isso era mais coisa do tempo da AM, mas tinha o Jaime Pacheco, que também era um cara com muita bagagem, fazia programação da manhã. O Geno Feltrin era outro DJ de 89, que o pessoal lembra muito, que tinha uma comunicação incrível. E foi a primeira experiência em rádio dele também ali na 89. No começo era só eu e o Pacheco que tinha tido alguma experiência anterior. E eles se deram muito bem. E naquela época, trabalhar em rádio era uma coisa muito gratificante, era fantástico, porque a rádio tinha uma audiência absurda. Né? Para você ter uma ideia, no domingo à tarde, fazendo a programação na 89 FM, o pessoal estacionava os carros no centro de São Bento, na rua Visconde de Toné, onde hoje é o calçadão, na época não tinha calçadão. O pessoal estacionava os carros ali um do lado do outro e todo mundo ligava na rádio, todo mundo na 89. Né? E eles telefonavam do orelhão, com ficha, para pedir música na rádio. A gente tocava as músicas. Era incrível. Na sexta-feira à noite a gente comprava um pacotinho de fichas e mandava o recadinho, né, para as meninas. Lá tinha um quadro mais romântico ali, né, à noite. Então. Tinha um programa à noite chamado Rádio Contato, que era um programa de recado. Na época não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp para você mandar mensagem para aquela pessoa que você queria azarar e tal. Então o pessoal usava isso, era incrível. Uma vez uma pessoa disse assim, poxa, mas só quem tem telefone pode participar do Rádio Contato, né, para mandar recado. E as pessoas que não têm telefone, que têm mais dificuldade, aí a gente teve uma ideia, a gente colocou uma urna na lanchonete Bom Bocado, aqui no centro de São Bento. A gente colocou uma urna e as pessoas durante o dia podiam depositar o recadinho na urna para lá na 89 a gente ler à noite. Mas para o final da tarde, o Chuchu ia pegar sempre essa urna quando ele ia para a rádio, né? Ele começava depois da Voz do Brasil, às 8 da noite, então ele passava lá e pegava. O pessoal ligou de tarde do Bom Bocado, venham pegar a urna aí que não cabe mais bilhete dentro, o pessoal não consegue mais colocar, né? Ou tem que pôr uma urna maior, assim não dá. Chegou um momento que a gente não, era impossível num programa só dar todos os recados. O telefone, que era aquele de gancho, né? O telefone antigo, a pessoa que ficava anotando o recado à noite ficava com o telefone aqui, terminou de anotar o recado, só apertava com o dedo ali no gancho que já estava outra pessoa na linha para anotar o recado. Era algo fantástico, né? Então, tinha uma repercussão muito grande o que você fazia. Eu fiquei 3 anos em 89. Depois a rádio resolveu mudar a programação, e eu também já tinha outros planos, casei e tal, e acabei saindo da rádio. Daí eu trabalhei por 10 anos em jornal. Eu fui redator do Jornal Evolução, que na época era um dos principais jornais de São Bento, não tinha Gazeta, não tinha jornal diário, o Evolução era um semanário, tinha muita repercussão. Fiquei 10 anos como redator ali do Evolução, foi mais um ciclo em comunicação,
E nesse tempo do Jornal Evolução, eu trabalhei na Rádio São Bento, eu trabalhei de volta no 89 fazendo jornalismo pelo Jornal Evolução. A gente tinha um programa jornalístico chamado Rádio Jornal Evolução. E esse programa ia ao ar ao meio-dia, eram 40 minutos no ar, dando notícias sem parar, com correspondentes falando ao vivo de vários pontos da cidade, entrevistas gravadas. Era uma experiência também muito legal. Essa área do jornalismo realmente é muito gratificante. E depois ali fechou meu ciclo em rádio. A partir dali eu voltei para a área tecnológica, eu fiz o curso de sistemas de informação, a engenharia eu tinha deixado na metade lá, fiz aqui em São Bento sistemas de informação, aí fui trabalhar num projeto na Sociedade Paranaense Divina Providência, com informática educacional, em parceria com a Apple americana, eles implementaram aqui nas unidades das escolas, aqui em São Bento tinha uma, que era o Colégio São José, e eu comecei a trabalhar com esse projeto e fiquei lá mais um bom tempo nessa área de informática. Bacana. E trazendo um recorte, né, Maurício, eu lembro que mexia muito com o imaginário da gente, né? Por exemplo, o Coronel César voltando aqui para Rio Negrinho, né? A questão do patacão, né? Por exemplo, né? As expressões, né? O Aristide Sauer, né? O noticiário Ser a Marte. Então, o rádio fez parte da vida de muita gente. Eu lembro que na minha adolescência, a manhã toda era tomada, 18 horas tinha a questão, né, lá das orações que vinham, né? Então tinha todo um roteiro assim que você já internalizava. E o Aristide Sauer, até hoje, poxa, eu fiquei emocionado, literalmente, quando eu entrei lá na Rádio Negrinha, agora depois de muitos anos, né? Não conhecia, nunca tinha entrado na Rádio Negrinha, né? Então, daí o Aristide Sauer, que eu só ouvia a voz dele, criava a fisionomia dele pela voz do rádio. Então é fantástico, né? O próprio Sidney Adriano, né, que você falou que tinha um jeito único, né? O cara, um alto astral, um otimismo na voz, né? Uma coisa... E a gente cria o imaginário, né, do enredo que é criado no rádio, né? Fantástico mesmo, né? Sim. O Sidney Adriano, quando eu saí da Rádio Rio Negrinho, né, ele entrou no meu lugar como sonoplasta lá na Rio Negrinho. E daí depois, quando a gente precisou de um novo comunicador no 89, estava lá ainda, ele foi uma das pessoas que eu indiquei, chamei, vem aqui fazer um teste e tal, estão precisando de alguém. Ele veio e o pessoal gostou do teste dele e ele acabou entrando na 89. Foi lá na Rio Negrinho, ele estava como sonoplasta, na 89 ele veio já para fazer locução. Tem muitas experiências bonitas, bacanas, muitas histórias incríveis de bastidores, histórias engraçadas. Nossa, dá para escrever um livro sobre isso, sabe? Tem muita história para contar dos bastidores do rádio. E o Coroné era uma figura. Todo mundo adorava ele. Esse cara realmente, ele tinha uma vibe muito boa. Quando ele ia para o ar, com uma locutor assim mais natural que eu já vi no ar ao vivo, sabe? O jeito dele comunicar era simples, natural. As brincadeiras que ele fazia era coisa que vinha na hora na cabeça dele, né? Puro talento mesmo. A programação dele era sensacional. Essa questão da criatividade, né, do improviso, né? Então, Ivo Esteban também não podemos deixar de lembrar dele. Ao final, se a gente for fazer a lista aqui, é capaz de a gente esquecer mesmo. Um detalhe, Maurício, eu lembro que a Rádio Negrinho promoveu ali em cima da rodoviária, promoveu uma espécie de uma exposição, né, de itens antigos da rádio. E ali que eu soube de algumas dessas histórias, né, do episódio do Índio, o José Valtir das Neves narrou um jogo sem ver o jogo, enfim, histórias aí, como você falou, realmente daria um livro aí, cada causa desse do rádio, né? Maurício, curte filmes ou não? Curto alguma coisa assim. Um filme que me vem, que eu lembro, hoje estava pensando, poxa, uma coisa bacana, deixa eu ver se eu... Quer que eu fale o meu filme preferido antes? Não. Fala lá, vai, pode falar. Good Morning Vietnam. Zóia, é isso que eu ia falar. Ia te perguntar se você já tinha assistido Good Morning Vietnam com o nosso amigo Robin Williams. Incrível. Quer fazer algum comentário sobre o filme, não? Daí a gente já dá de dica para quem está nos assistindo aí. Esse filme mostra exatamente isso. O cara é o Coronel César americano, né? Ele ia para o ar e, sem ter um roteiro, sem ter algo pensado, fazia o que vinha à cabeça na hora, ia criando na hora o programa dele. Isso é puro talento. E isso não se treina, isso a pessoa nasce com isso. É realmente um dom inerente ao profissional. São raros, poucos profissionais que são assim, né? Eu acho que o filme retrata muito esse tipo de profissional e numa época em que o rádio realmente tinha uma repercussão fabulosa.
Imagina, no ambiente de guerra, né, Maurício, é um negócio assim fantástico, ele tinha um papel fundamental ali para levar o ânimo das tropas lá, né? Então, para Sim. você que curte uma boa dica de cinema, olha aqui, ó, dica do Maurício, Good Morning Vietnam com nosso amigo Robin Williams, que também é um talento que nos deixou aí muito cedo, na minha opinião, né? Eu gostava muito, tinha um sonho até de reencontrar um dia aí o Robin Williams por conta, né, se eu não me engano, tem um outro filme dele que retrata a época do nazismo, que era se eu não me engano, um Fio de Esperança, alguma coisa assim, que também voltava muito na questão das notícias, né? Ou seja, ele pegava um recorte de jornal e replicava aquilo para dar alguma luz para as pessoas, né, as pessoas queriam a informação, era uma coisa que causava uma ansiedade muito grande nas pessoas por conta de mudar o cenário da época. Então, Sim, eu o vou cara era levar muito desse fera, né? Muito fera. Só lembrar de Sociedade dos Poetas Mortos, por exemplo. também, isso mesmo. É isso aí. Homem Bicentenário, tem vários filmes aí, né? Maurício, eu também vou pedir para você daqui a pouquinho, terminando a nossa live aqui, vou precisar tocar bancar uma aqui de DJ, né, de DJ, de locutor aqui na Vibe Rádio do Balacobaco. Eu vou pedir para você fazer uma listinha, depois você pode me passar no WhatsApp e eu dou a referência das 5 músicas aí preferidas do Maurício para a gente tocar no Estação 77, que na sequência do nosso bate-papo aqui com o Maurício, lembrando a você que paralelo aqui a nossa live no Facebook, tem o Estação 77, onde eu estou arriscando aqui, né, alguns voos, lançando alguns voos aqui nesse ambiente fantástico do rádio, né, e tentando, claro, sempre exercitar a comunicação, que, como eu falei, não é muito fácil, é um negócio de louco aqui. O José Valdecir das Neves me deixou numa fogueira ontem numa transmissão esportiva. Diga lá mais. Beleza. Pois continuando ali o que eu estava falando, né, depois de ter ido para outras áreas, né, comecei a trabalhar com informática, depois de trabalhar na Sociedade Paranaense Divina Providência, que daí, de novo, era a matriz em Curitiba, eu atendia várias escolas da Sociedade Paranaense, em 2 unidades em Curitiba, em São Bento, Rio Negro, Lages, Palmas e Santa Helena. Então, eu estava sempre viajando para essas cidades. Na época, eles estavam implementando computador como ferramenta de ensino. Foi uma das primeiras entidades educacionais do país a fazer um projeto de informática educacional. Ali eu mergulhei de vez de novo na área tecnológica, depois de estar um período de quase 10 anos na Sociedade Paranaense Divina Providência. Eu fui trabalhar nas indústrias Artefama, aqui em São Bento, onde fui coordenador de TI também por 5 anos. Lá na Artefama, eu fiz as minhas certificações da Microsoft, então eu fiz 4 certificações da Microsoft, trabalhei como Database Administrator, in Progress e Oracle, então eu me especializei muito na área de informática. Mas em 2008, né, que chegou aquela época em que as exportadoras de imóveis aqui em São Bento tiveram dificuldade por conta do dólar, por conta do problema imobiliário nos Estados Unidos, né? E a Artefama exportava 100% da produção na época, claro, veio uma recessão, resolveram terceirizar a equipe de TI e tal, e eu acabei saindo de lá e vim parar onde eu estou hoje, né? Só para contar rapidinho o que eu faço hoje. Então, em 2008, eu vim trabalhar no Estúdio 25, que é onde eu estou atualmente. E a minha missão, quando eu vim para o Estúdio 25, era buscar clientes fora, porque o Estúdio 25 é uma empresa especializada em atender as fábricas de móveis, com material de publicidade dos móveis, principalmente fotos ambientadas dos produtos, animações, vídeos, enfim, tudo que alguém que produz um móvel precisa para vender esse móvel na internet ou para ter aqueles catálogos impressos para levar nas lojas e tal. Então, a minha missão foi buscar clientes fora e hoje a gente atende, né, os polos moveleiros aí do oeste de Santa Catarina, região de Bento Gonçalves no Rio Grande, Arapongas, polos moveleiros em São Paulo, no Espírito Santo, em Minas Gerais. Hoje eu tenho, assim, contato com moveleiros praticamente do país todo, e também o Estúdio 25 atende muitas empresas de fora do país. Então, hoje eu estou trabalhando com isso. Esse é o site aqui do Estúdio 25? Exatamente. Esse é um exemplo dos nossos trabalhos. Essa imagem que você está vendo aí, ela não é uma foto. Essa não é uma foto. Por mais que se possa pensar que alguém bateu com uma máquina fotográfica, esse é um produto que foi desenhado no computador, as cores deles foram aplicadas,
a iluminação foi feita artificialmente, todos os elementos colocados aí são virtuais. Não tem nada aí que seja real. E é assim que a gente faz hoje, para criar imagens e até vídeos de produtos que ainda nem existem, né? Substituindo a necessidade de protótipos e tudo mais, permite teste de mercado com facilidade. Hoje o pessoal desenha um móvel no SolidWorks, por exemplo, a gente já gera a imagem dele aqui. Então é esse trabalho que eu estou hoje. Não é a área de comunicação, mas eu estou me comunicando com pessoas o tempo todo. Faço área comercial no Estúdio 25. E consegui aqui linkar também o meu conhecimento de tecnologia. O que nós vendemos é algo bastante tecnológico, né? Então, estou aí fazendo as duas coisas, aproveitando os dois potenciais. Mas devo confessar a você que você falou lá no comecinho, né? Comparou rádio com cachaça, e é mesmo. E eu não me libertei ainda desse vício, né? Uma das coisas que eu penso em fazer é voltar para o rádio um pouco mais adiante, quando me aposentar, e também faço hoje o canal no YouTube, faço o programa Radio Waves aí em algumas rádios, justamente para ter ainda esse contato com o mundo das comunicações, porque realmente é algo assim, é fantástico. Eu acho que quem gosta disso nunca vai deixar de gostar, né? Maurício, e essa questão do canal no YouTube, assim, qual que é a tua regularidade, qual que é o teu método de trabalho, o tempo que você destina para poder manter esse conteúdo e de onde surgiu a inspiração para isso, né? Eu imagino, claro, você adora o ambiente do rádio, mas qual foi a tua motivação principal de criar o canal? A inspiração, o canal começou com uma vontade de registrar essas histórias do rádio, né? Por exemplo, esses profissionais que a gente citou ali da Rádio Rio Negrinho, né? Vamos falar dessas pessoas, vamos deixar registrado em algum lugar que essas pessoas fizeram, né? O que elas fizeram, os programas que elas tinham, muitas ainda estão na ativa, né? Outras já não estão entre nós, mas a motivação inicial foi esse resgate histórico. Vamos contar a história da Rádio Rio Negrinho, vamos contar a história do Coroné, a história do Ivo Estevão e assim de tantos outros profissionais, como surgiu a 89 aqui em São Bento, a história da Rádio São Bento, que é bem interessante também, e de outras emissoras e profissionais, de programas. Eu coloquei no início, na primeira temporada, vários episódios falando de rádios de fora, as experiências que eu tive em Curitiba, mas as outras rádios, Rio de Janeiro, rádios que são referência. Tem muita história bonita para contar nesse meio do rádio. E a minha ideia foi contar pelo menos um pouco dessas histórias, deixar registrado aí no YouTube. Agora, mais recentemente, com essa onda aí das web rádios, essa mudança toda que o mundo do rádio está passando, que eu também tive a ideia de introduzir essa parte aí das web rádios. Era uma coisa que muitas pessoas vinham perguntando, nos bastidores a gente conversava muito com os profissionais, e aí o Roger lançou aí com você a Balacobaco e tal, e nessa vibe toda a gente começou a fazer esse trabalho também. Vamos falar um pouco de web rádio, como é que cria, como é que faz, né? Tem muita gente que cria web rádio por hobby, não por querer ganhar dinheiro, que faz assim que nem eu, que cria um canal no YouTube para falar sobre isso. Tem muita gente, eu tenho amigos que têm web rádio para fazer rádio como era antigamente, para mostrar como é que é, enfim, nas mais diversas vertentes aí, não tem limite esse tipo de coisa, né? Então, mais ou menos motivado por isso, estou nessa temporada das web rádios. Mais para frente vou lançar outras coisas, nós estamos encerrando esse ciclo de web rádio também. E tem sido uma experiência muito legal fazer o Radio Waves, que eu deixei de falar Radio Waves, agora estou falando RW Show, porque Radio Waves é difícil de pronunciar e para quem não tem assim, familiaridade com o inglês, é difícil até de entender a palavra que está sendo dita, né? E Radio Waves fica assim, é muito técnico esse termo, na verdade. Eu hoje até me arrependo um pouco de ter adotado isso como nome do canal, mas não vou trocar, porque já está assim, bem conhecido por esse nome, mas vou usar mais a sigla, que é o RW. O Radio Waves, na verdade, foi uma relação que eu fiz com o que tinha nos rádios antigos, né? Tinha as faixas ali, né? Tinha a faixa MW, que era Mid Waves, né? Onda média, a SW, Short Wave, que era ondas curtas, e eu criei o RW, que era o Radio Waves, que, na verdade, queria simbolizar que abrange tudo. Então, foi mais ou menos essa ideia. Vários estabelecimentos comerciais lançam mão, né, das expressões em inglês, então hoje cabe bem, né? Claro que para a pronúncia realmente fica o Radio Waves ali, se você não
normalmente a primeira palavra já remete ao português, no Radio Waves, né? Então, mas se você pronunciar ela em inglês, fica bacana, né? Mas ficou confuso, assim, ficou confuso. Por isso que eu tô partindo só para usar a sigla mesmo, né? E aqui nos rádios antigos vinha tudo em inglês, né? Essas siglas, né? Uhum. Então, por isso que eu acabei adotando, mas... Ó, da minha parte, ó, esse teu canal tá muito bom, tá muito bacana. Como eu falei, eu ainda não consegui explorar tudo, mas o pouco que eu vi, eu fiquei maravilhado, né? O Márcio Seixas falando ali um trava-línguas ali, expressões que eu nunca tinha ouvido ali, que a forma de pronunciar o R de uma forma ou de outra. Eu falei, nossa, mãe, quanta coisa existe ainda para a gente aprender, né? Desde que você, né, esteja com a cabeça aberta para isso, né? Então, muito bacana mesmo, uma riqueza de conteúdo fantástica, que eu acho que, né, as pessoas que têm sede de aprendizado aí devem acessar o teu canal, devem conhecer mais o teu trabalho, porque é fundamental. Como eu disse, tem muita coisa bacana ali, e o mais bacana para nós aqui, eu gosto muito dessa parte nostálgica da história aqui de Rio Negrinho e região, é esse valor que você está dando para as nossas raízes aqui, né, da região norte de Santa Catarina, principalmente, né? Então, os meus parabéns aí para você por esse trabalho, espero que você tenha, né, saúde para continuar e motivação para continuar esse trabalho, porque é muito importante para nós aí. Obrigado. Quero fazer um pedido, aproveitando essa vibe aí, um pedido para os radialistas que vão assistir isso, né, essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, os que estão assistindo agora, vão assistir depois também na gravação que vai ficar. Quem tiver algum material histórico, né, alguma coisa, eu tenho muita dificuldade de encontrar isso. E eu sei que tem algumas pessoas aí, acho que o Valdecir é uma delas, né, que tem material, que tem gravações antigas e tal, e o pessoal no canal tem me pedido isso, sabe? Eu encontrei um pedacinho de uma gravação do Coronel César, por exemplo, que está naquele especial que o pessoal fez aí, da Rádio Rio Negrinho, do aniversário da rádio, né? Onde tem uma pequena amostra disso. Mas o pessoal gostou tanto daquele trechinho que eu consegui colocar ali, que se você olhar abaixo daquele episódio nos comentários, tem várias pessoas pedindo, coloca mais gravações do Coroné, coloca mais gravações do Ivo Stebel, lembrar, né? E deve ter material guardado, né? Pessoas que gravaram alguma coisa do rádio naquela época, né? É interessante fazer esse resgate, porque aqui no YouTube isso vai ficar registrado para a posteridade, né? Vai ficar aqui, então vai perpetuar isso, né, esse material. E eu tenho percebido esse carinho, Maurício, com a parte esportiva também. Eu tenho o canal Nostalgia do Futsal, onde a gente resgata algumas figuras aí das antigas, aí o pessoal tem um carinho muito grande por isso, porque não tem né, material gravado, né, então fica só na resenha, naquele bate-papo, né, das rodinhas de cerveja. Então, enfim, muito bacana isso. Como eu falei, né, quem ainda não curtiu, né, o canal aí, né, se inscreve no canal. O YouTube é muito bacana por isso, para você poder acessar material como o do Maurício. Lembrando, quero também aproveitar, deixa aí, Maurício, você falou de homenagear alguns comunicadores aí, né? Então, sim, mandar um abraço ali especial para o Érico Nargoski, né, que tem um programa que está com uma vibe muito bacana aqui na Rádio Vitrine FM em Negrinho. Então, criou-se uma onda, né, uma legião de pessoas que estão fazendo parte da programação do Érico ali na parte da manhã, que é muito bacana. O José Valdecir das Neves não sai do meu ouvido todo dia 11 horas. A colega lá da recepção da empresa está lá com o radinho ligado nas notícias 11 horas do Valdecir das Neves. Então, sim. Eu também ouço de vez em quando eu posso, eu ouço. O meu almoço vai com a doce voz do Valdecir das Neves, né? Então, organizar essas duas feras aí que já fizeram muitas parcerias aí no esporte também, né? Você me perguntou daquele especial da Rádio Rio Negrinho, né? Que eu utilizei alguns trechos. Foi esses dois caras aí que fizeram, Joel. Foi o Érico e o Valdecir. Eles que fizeram aquela gravação, que fizeram aquela montagem toda. Foi feito isso para um aniversário da rádio, não me lembro mais de quantos anos foi. E dali que eu tirei o pouco material que eu tive para mostrar aí nos meus episódios o pessoal da Rádio Rio Negrinho, né? E esse especial que eles fizeram ficou fantástico, ficou um resgate fabuloso. Maurício, enquanto você fala, eu vou sumir um pouquinho da tela, vou tentar localizar aqui, mas pode ir falando um pouquinho mais desse projeto ali, como é que foi, né, pra gente, depois, é claro, a gente pode, ao invés de eu replicar aqui, você pode acessar o canal aí do Maurício, você vai encontrar, né, vai ser uma riqueza de material bastante bacana. Eu compartilhei no Facebook, quando eu vi, fiquei maravilhado, né, ele é um pouco longo, mas vale a pena cada segundo ali você ver o material, né.
Mas aí, Maurício, como foi para você relembrar e fazer parte desse projeto ali? Foi especial demais? Foi muito bacana, principalmente porque assistindo esse documentário, né, que os dois fizeram, eu reencontrei, eu vi ali profissionais com os quais eu trabalhei no meu início de rádio e alguns deles já falecidos atualmente, outros eu não via, não tinha contato há muito tempo, né, que eu não tinha notícias da pessoa. Então, foi fantástico, foi assim um momento de recordar realmente ótimos momentos da minha vida, que foi o tempo que eu trabalhei aí na Rádio Rio Negrinho, junto com essa turma. E olha, tem muita história para contar dessa turma. No especial, eles contam algumas, e algumas dessas histórias eu já sabia, já tinha visto, já estava lá. E tem algumas histórias que eu vivi aí nessa época com esse pessoal aí que está destacado nesse documentário, que nem está registrado aí. Tem mais história do que o documentário permitiu registrar. E bacana. E aqui eu tô histórias vendo o Giovanni X, ele era eletricista, né? Ele trabalhou muito tempo com eletricista e também teve passagem pela Rádio Negrinho. Aqui tem um episódio dele, né? Sim, o Giovanni. O Giovanni trabalhou na mesma época que eu aí, e ele fazia sonoplastia à noite e também começou com sonoplastia e depois fazia locução também. Mas só para dar uns destaques, né? Você mencionou alguns nomes, né? O Círio José está passando por aqui, o Ivo Stebel também, aqui o Johnny Bravo, né? A história da TV Rinegrinho. Esse é um projeto que eu nem mencionei aqui, mas eu estava envolvido nisso aí também. Foi um projeto que foi. Tinha uma época que a TV educativa, né? Que tinha uma repetidora em Rio Negrinho, né? Essas repetidoras de TV analógica que tinha antes. A TV educativa permitia que as cidades inserissem num determinado horário programação local. E, na época, eu fiquei uma temporada trabalhando na assessoria de imprensa da Prefeitura de Rio Negrinho, como assessor de imprensa. O Ivo Stebel era assessor de imprensa, ele saiu, eu estava naquela época lá com o tempo disponível e assumi por um ano a assessoria de imprensa, porque daí terminou o mandato do prefeito da época, né? Então eu fiquei ali para completar aquele um ano. E nesse período, eu, junto com o Ralph Ilk, que é conhecidíssimo em Rio Negrinho, ele era o responsável pela manutenção das repetidoras, a parte técnica, engenheiro, né? E eu com ele colocamos no ar alguns programas nessa tal de TV Rio Negrinho. Nós criamos uma fundação na época, que era a Fundação Criar, e essa fundação, sem fins lucrativos, é que mantinha esse canal. Fizemos vários programas, a gente fez, até que terminou a gestão ali do prefeito na época, e daí a gente saiu, e o próximo prefeito não deu continuidade a esse projeto, até porque não tinha, acho que, ninguém lá para fazer isso. Mas foi uma experiência interessante também. A gente fazia tudo com uma filmadora VHS. A gente não tinha nem mesa de edição, Joelson. A gente filmava. Por exemplo, eu ia fazer uma entrevista contigo, a gente ia com a câmera VHS lá e filmava. Como se estivesse ao vivo, não tinha errar. Se errou, tem que contornar ali na hora. Daí a gente ia lá na repetidora, lá em cima, no morro onde estão as antenas de TV, conectava a filmadora na repetidora de TV e passava a entrevista. Era assim que funcionava. As curiosidades aí, né, dos bastidores do rádio, bacana demais. Histórias que se a gente não registrasse aqui, iam desaparecer, né? Verdade, então fica a dica ali, quanto material, né, esse documentário específico ali da Rádio Rio Negrinho, mais longo, ele está no teu canal ou não? Tá, alguns trechos, né? Tem alguns trechos, mas nos episódios ali onde eu reproduzi esse documentário, na descrição tem links para você acessar o documentário. Bacana. Vamos ajudar a compartilhar esse... Coisa boa tem que ser compartilhada, né, Maurício? Então, conte conosco aí para compartilhar o teu trabalho. Mais uma vez, parabéns. Maurício, 57 minutos de live, né? E o tempo voa, né? Quando a gente quer, como tá embalado a coisa, o reloginho começa a correr mais rápido aqui, né? Já vou pedir para você ir preparando seu discurso final aqui, né? E já faço o convite também. Nós temos, como eu disse, você citou muita gente boa por aqui. Nós já fizemos aí mandamos uma intimação para o senhor Aldemir Tavares, para o senhor Willico Nargoski, né? Então, para a gente bater um papo com esse pessoal. E daí, claro, a possibilidade de nós fazermos aí 4 horas de live vai ser grande, né? Então, fica a dica para você participar dessa resenha. Se a gente conseguir reunir toda essa galera aí, né, num bate-papo aí numa próxima live.
Aqui embaixo está rolando aqui a dica do Maurício para você que chegou agora, quer assistir um filme, quer uma sessão pipoca aí, né? Aproveite e já encomenda uma pizza lá da Leve Sabor. Dica de filme aqui é Good Morning Vietnã, com o nosso amigo Robin Williams. Então, deixei aqui nos comentários, porque eu gosto muito de filmes. Te pergunto, Maurício, leitura, filmes são conteúdos complementares para você melhorar a sua comunicação? Você acha que é importante? Livros, com certeza, né? Por conta da riqueza do vocabulário, né? Mas você acha que dá para fazer um bem bolado aí, não? Dá, claro. Hoje em dia, lá naquela época que eu comecei em rádio, era muito importante a voz. Todo mundo falava com a voz impostada, ZYD, aquela coisa assim, né? Voz importava para ser locutor. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que importa é você comunicar bem. E para você comunicar bem, você precisa saber o que diz, você precisa ter acesso ao conhecimento, saber formular frases claras, que as pessoas consigam entender bem. Leitura é uma das coisas que mais ajuda nisso. Tá? Eu leio sempre que posso, procuro ler bastante. Eu comprei recentemente, vou fazer uma propaganda agora da Amazon. Né? Eu comprei um Kindle. Que aparelho fantástico para leitura. Né? O Kindle é como se fosse é parecido com um tablet, mas aí você pode ler ele no sol, pode estar embaixo do guarda-sol na praia, que você consegue ler, e pode colocar milhares de livros lá dentro e consegue comprar os livros de uma forma mais barata. Né? Comprar o livro de forma eletrônica é bem mais barato porque não tem o custo de impressão envolvido. Então, eu estou sempre com esse dispositivo comigo e nas minhas viagens eu tenho que, às vezes, esperar para ser atendido numa fábrica onde eu vou. O tempo é aproveitado com leitura. E eu leio diversos livros de todos os estilos, de todos os tipos, e eles me ajudam muito nisso. Desde a época que eu era redator de jornal, que eu trabalhava no Diário Catarinense, eu aprendi a escrever, eu não fiz curso de jornalismo, eu fiz curso de sistemas de informação, de tecnologia, mas eu sabia escrever porque eu lia. Bacana. E então dá uma dica de livro aí para nós, Maurício. Vamos aproveitar aí teu repertório e já dá uma dica de livro para nós aí para a gente poder compartilhar aí. Eu vou fazer mais aí, eu vou comprar esse livro e vou dar de presente aí para alguém, né? Aí nas próximas lives como indicação sua aí, né? Ok. Eu estou atualmente lendo uma sequência que são de 9 livros de um escritor espanhol chamado J.J. Benítez. É um dos escritores mais polêmicos das últimas décadas. E ele escreveu uma sequência de livros fantástica chamada Operação Cavalo de Troia. Esse livro tem do 1 ao 9, e depois ele lançou mais um livro que não tem essa sequência nos nomes, né? Não é Operação do Cavalo de Troia 10, mas é um livro que continua a história também. É uma sequência de livros fabulosa, uma ficção incrível. Os livros são com muitas páginas, são livros extensos, mas a leitura é fluida, é fantástica. O cara é um escritor fantástico e o livro, a história do livro é absurda, é incrível, assim. É algo que te prende de uma forma que você vai dormir até mais tarde do que deveria, porque fica preso, você quer ver o que tem na próxima página. Bacana, indicação feita aí, vamos curtir aí essa dica do Maurício. Ó, já estou me assumindo o compromisso, agora você vai me fazer ler aí também, né, Maurício? Maurício, uma outra situação aqui que eu gostaria que você falasse para nós, como é que está aí o projeto no Web Rádio aqui do Balacobaco, a parceria aqui com o Roger, né? Tem o Radio Waves Show. Esse também, se eu não me engano, na sexta-feira tinha alguma menção ao Becos, é isso? Você está participando disso ou não? Nós temos ali na Balacobaco, né? Quando o Roger falou para mim que ele ia iniciar uma web rádio, a primeira coisa que eu disse para ele, que eu escrevi no WhatsApp, eu quero um programa. Né? E já surgiu, que programa você quer? Como é que é o nome? Daí, como eu tinha o canal, né? Radio Waves, vamos fazer o Radio Waves Show, né? Agora a gente chama só de RW Show para facilitar. E a proposta nesse programa é tocar músicas que estão fora da programação das rádios. Sabe, tem muita música dos anos 80 que nem nas rádios de flashback está tocando mais. Músicas que tocavam na época e que sumiram da programação. Essas eu quero resgatar, é o que eu estou fazendo no programa. Mas tem muitas músicas atuais em vários lugares do mundo e que agradam quem gostava dessas músicas dos anos 80. Algumas das bandas dos anos 80 estão nativas hoje, lançando materiais também. Mas as rádios hoje não tocam isso na programação. Então, de novo, vem uma proposta no rádio parecida com a do canal, que é de fazer um resgate, né, desses materiais
que não são tão conhecidos, e abrir tipo uma janela. Ó, tem algumas coisas diferentes acontecendo no mundo, tinha algumas coisas do passado que aconteceram que não são muito destacadas. E o que ficou fantástico no RW Show, que deu muita audiência, muito resultado, foram os programas temáticos. Fiz um programa lá, por exemplo, as músicas das propagandas do cigarro Hollywood, né? Não é apologia a cigarro, mas na época tinha até discos com as trilhas, né, das propagandas, porque eram músicas incríveis. Agora eu fiz um que não foi ao ar ainda, mas vai em breve, que é um especial do primeiro Rock in Rio no Brasil, no Rio de Janeiro, a primeira edição. Quem estava lá, né, toca as músicas, conta algumas histórias, né? Veio para o Rock in Rio, por exemplo, a cantora alemã Nina Hagen, se encontrou com o Supla e gravaram Linda Garota de Berlim, na época, aproveitando a passagem dela no Brasil, sabe? Contando um pouco dessas histórias, resgatando isso aí, motivando as pessoas a ouvir essas músicas de novo. E destaque, Maurício, mais uma vez você acerta a mão ali, porque ao executar a música e a contar, né, a história que está por trás dela, é que a gente vai aprendendo cada vez mais. É isso que eu digo que é fantástico, né, a riqueza que tem nesse conteúdo que você está produzindo. Então, né, para quem não acompanha ainda, recomendo. Foi um formato que eu achei muito bacana e que dá como eu falei, uma leveza e você, além de aprender mais sobre a música, você acaba curtindo a música e tendo um conteúdo, né, informações valiosas de como ela foi feita nos seus bastidores e curiosidades trazidas pelo Maurício. Então, fantástico mesmo aí o teu trabalho, Maurício. É bem legal isso, né? Quando você sabe algo mais da música, na hora que você ouve ela, você já ouve com outros ouvidos, né? Ouve de um jeito diferente. E hoje está tão fácil isso, né? O acesso à informação tá aí na internet, né? Você está ouvindo uma música, no próprio Spotify você já encontra informações da banda que você está ouvindo, já está lá a biografia. Essas informações estão muito disponíveis hoje. No tempo da 89, a gente falava sobre música também. Sabe como que a gente fazia? A gente assinava uma revista que existia na época chamada Showbiz. Essa revista vinha uma vez por mês com várias informações de bandas de rock, pop e tudo mais. E a gente utilizava uma ou duas notícias por dia para a revista durar o mês todo, para a gente ter todo dia uma novidadezinha sobre música. Bacana demais. Maurício, eu gostaria de continuar, meu amigo, mas a gente precisa encerrar. Já Sim. Vou pedir para você preparar o seu discurso final aí. Então, como vocês viram, para você que vai assistir depois, para vocês que estão nos acompanhando aí, quero agradecer imensamente a tua participação aqui. Deixa o teu comentário final, se quiser mandar um recadinho para o Maurício, é hora agora, pede música agora, porque a gente vai se despedir daqui a pouquinho, tá? Então, Web Rádio do Balacobaco, o Maurício agora está trabalhando na Estúdio 25, né, empresa conceituadíssima aqui na região norte de Santa Catarina, tem uma longa trajetória, citou suas referências no rádio, e esse foi o Café com RH aí com o Maurício. Eu espero que vocês tenham gostado, para mim foi muito bacana. Maurício, que esse seja o primeiro papo, mas não seja o último, né? Que a gente possa marcar outras conversas aí, vamos tentar reunir outros colegas aí da área para a gente trazer sempre esse universo. Te pergunto, Maurício, na linha da comunicação, só para finalizar, né, nunca pensou em fazer um curso de oratório utilizando essa temática do rádio para preparar? Nunca passou pela tua cabeça isso? Senão já lançamos esse produto já aí, ó. Na verdade, eu não tenho, já pensei até, mas eu não tenho disponibilidade no momento. Né? Eu estou com bastante coisa na área profissional, estou com muitos projetos em andamento, mas eu penso um pouco mais adiante em me dedicar mais a esse tipo de trabalho. Eu acho que vai acontecer e não vai demorar muito. Mas é questão assim de mais um tempinho. Mas eu quero agradecer muito a oportunidade de participar aqui do Café com RH, foi muito legal. Tenho acompanhado os episódios seus aí, acho muito bacana, é muito interessante esse valor que você está dando para as pessoas aqui da região, tantas experiências fantásticas, né, sendo compartilhadas, isso é muito bacana. E quero agradecer também, deixar um agradecimento e dizer que o meu trabalho no meu canal é uma dedicação a tantos profissionais incríveis da área de comunicação, do rádio, do jornal, né, dos jornais aqui da região. Isso eu quero trazer um pouco também para o meu canal, resgatar a história dos jornais, dos profissionais que trabalharam nessa área. Também tem muita gente envolvida, muita história para contar. Então, eu quero deixar um agradecimento a todas essas pessoas que constroem as comunicações aqui na nossa região. Nós temos veículos de comunicações incríveis, né, e profissionais também muito bons. Então, fica aí a valorização e o agradecimento para essa galera toda.
Bacana. Gente, quero desejar uma ótima semana para vocês. Nós estamos começando agora, lembrando que estamos na segunda-feira, dia 21 de fevereiro. Eu tenho certeza que quem assistir depois vai se arrepender de não ter visto, mas contanto que vocês vejam e acompanhem o trabalho do José Maurício lá na Radio Waves no YouTube, hein? Tem muito conteúdo bacana lá. Eu vou explorar cada vez mais lá. A gente tem, hoje está inundado de informação, mas informação de qualidade, conteúdo de qualidade, você encontra ali na página, no canal do YouTube do José Maurício. Então, desejar uma boa semana para vocês, uma ótima, né, muita saúde nesse momento tão delicado aí pelo qual nós estamos passando. E o próximo Café com RH, segunda-feira, dia 28, traremos um super convidado aí para manter o nível aí das apresentações, assim como foi com o José Maurício hoje. Maurício, muito obrigado, tá? Espero que tenha ficado contente. Abraço aí para toda a tua família, para os amigos que passaram por aqui, vocês são especiais demais. E esse foi o nosso Café com RH. Valeu? Até semana que vem. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.